Mas assim, acho que foi a senhora que disse que a Belle Époque foi uma época boa, mas não deixou de ter alguns conflitos. Acho que foi Isso, alguma coisa assim. exatamente. Eu falei na última aula, Clarinha. Porque essa época de prosperidade, e uma prosperidade não apenas econômica, uma prosperidade cultural, uma prosperidade tecnológica, industrial, ou seja, era uma boa época. Por que uma boa época? Porque nós não tínhamos grandes epidemias, nós não tínhamos grandes epidemias, não, nós não tínhamos muitas epidemias naquela época, nós tínhamos um período que não tiveram revoluções civis, ou seja, é um período relativamente de paz. Começou na Revolução Industrial? Sim, podemos destacar que após a Revolução, no meados da Revolução Industrial, nós temos esse desenvolvimento dessa boa época. Porque, na maioria das vezes, gente, por que isso acontece, Pro? Porque, na verdade, o interesse deles, a preocupação europeia agora era outra, certo? Então, assim, nós tínhamos uma preocupação com o crescimento do capitalismo, nós tínhamos uma preocupação com o crescimento industrial, certo? Então, o que acontece? Nós tínhamos um período em que a Europa tinha grandes momentos de avanços. Só que por trás desse plano de fundo desse avanço, nós tínhamos grandes problemas. Como eu disse para vocês na última aula, inclusive eu falei um pouquinho sobre, que eu dei o exemplo da partilha da África, não é isso? Eu tenho uma industrialização, eu tenho esse crescimento industrial, no entanto, por trás desse crescimento industrial, dessa boa época, eu tenho a busca, a corrida imperialista. Que aí é nesse contexto que vai ocorrer essa briga e essa partilha da África. E nós temos aí um dos grandes motivos para as desavenças entre aqueles países europeus e que isso vai gerar grandes conflitos entre aqueles territórios. Ou seja, territórios que até então viviam em paz, como a própria falou na última aula, a partir desse momento, nessa corrida imperialista, nós vamos ter grandes problemas. Problemas esses que vão gerar no futuro rivalidades, e essas rivalidades vão fazer com que esses países tomem proporções opostas, certo? Com a formação da Tríplice Aliança e a formação da Tríplice Entente, certo? Então, o que é que nós temos? Nós temos nesse contexto aí, esses países que vão estar de lados opostos, certo? E esses lados opostos vão fazer com que esses países entrem em um confronto muito duro e em um confronto demorado como foi a Primeira Guerra Mundial. Quando eu falo de duro, eu falo de um confronto que trouxe muitos desastres, certo? Muitas consequências. Consequências essas que vão gerar especificadamente a Segunda Guerra Mundial. Tem um historiador, Eric Robensbal, que ele escreve um livro, A Era dos Extremos. Depois eu recomendo vocês darem uma lida. É até muito excelente para vocês que irão fazer Enem vestibular no futuro, terem contato com esse tipo de leitura. E Eric Robensbal, ele diz o seguinte no livro dele, que é a Segunda Guerra Mundial, que inicia lá no ano de 1940, ela é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Como assim, para uma continuação? Ele diz o seguinte, que o que não ficou resolvido na Primeira Guerra Mundial, eles promovem, iniciam a Segunda Guerra Mundial para resolver aquelas pendências. Ou seja, ele diz, olha, a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra. E lembrem o seguinte, gente, lembrem que um dos fatores primordiais da Primeira Guerra, que gera esses confrontos, nós temos aí o fardo do homem branco. Lembrem, não esqueçam disso, que o europeu, ele se achava o dono da bagaça, certo? Ele se achava todo poderoso, né? É a ideia de europeização. Eu, homem branco, poderoso, pomposo, que tem uma cultura, que tem uma religião, que tem uma economia boa, eu tenho que levar para esse povo inferior essa europeização. Todas essas características, toda essa cultura, toda essa economia que nossos países possuem, certo? E é nessa ideia que também é um dos motivos, um dos antecedentes, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial. A ideia do nacionalismo, gente. Gente, o que é o nacionalismo exacerbado? É o amor à pátria. O que era que Hitler era lá na Segunda Guerra Mundial? Extremamente nacionalista. Só que... O pan-germanismo, né, professor? Isso, exatamente, o pan-germanismo. De matar e morrer por sua pátria. Mas o que é que tem de errado nisso?
O que tem de errado, gente, é as formas com que esses líderes vão fazer para manter esse nacionalismo, para exercer esse nacionalismo. É errado apenas ser nacionalista? Não. É patriota? Não. Mas não o extremo, não ao radicalismo. Tudo no radical, gente, é ruim. Então, assim, a gente tem que ponderar muitas coisas. Então, o radicalismo extremo é ruim em qualquer faceta, em qualquer área, certo? E aí, o que acontece? O nacionalismo, esse amor à pátria, esse se achar superior e querer mandar em tudo, também é uma característica desses países nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. E aí eu trago aqui para vocês nesse slide, por exemplo, que eu até passei na última aula, só estou relembrando que algumas coisas que a gente falou, esse contexto que nós tínhamos nessa pré-guerra. Então, aqui nós temos antecedentes da corrida imperialista. Lembrem que nessa corrida imperialista ocorre a Conferência de Berlim, e nessa Conferência de Berlim eu vou ter a partilha da África, que é exatamente a divisão daquele continente em vários territórios, não levando em consideração nenhuma diferença política, étnica, social, religiosa, nada. Nenhum tipo de diferença entre aqueles povos africanos foi levado em consideração nesse contexto, nesse primeiro momento da partilha da África. E é aí que nós temos a eclosão, o início de muitos conflitos naquela região, principalmente ali na região norte da África, certo? Então, nós temos muitos conflitos que se originam principalmente entre árabes e nós vamos ter árabes não, muçulmanos e outras religiões. Nós vamos ter grandes conflitos. Sabemos que a África possui uma diversidade étnica e religiosa muito grande, e isso faz com que grupos africanos realmente entrem num processo de conflitos e de guerras totalmente exacerbado, que faz com que aquele continente viva um eterno barril de pólvora, digamos assim. E basicamente a Alemanha estava contra todo mundo nesse processo, né? Exatamente, exatamente. Lembrando que a Alemanha, gente, a Alemanha é algo muito, muito louco, porque assim, a Alemanha e a Itália, como eu até coloquei aqui nesse primeiro tópico aqui, a Alemanha e a Itália, eles são os últimos a iniciarem a corrida imperialista, ou seja, relembrei o que era imperialismo. O que era imperialismo? É aquela busca por territórios que fossem servir de mercado consumidor. Só que a justificativa deles era o quê? Era o fardo do homem branco, digamos assim, levar a ideia de europeização. Só que para levar isso aí, eles utilizavam a justificativa de mercado consumidor. Aí eu costumo dizer que eles queriam 3 M's: mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. Como a Europa vivia uma boa época, a Europa estava recebendo, nesse contexto, muitas pessoas querendo morar na Europa. Só que a Europa não queria esse povo lá. E o que eles vão fazer? Eles vão até esse território para levar essas boas práticas, bons modos, boa religião que eles achavam possuir, para também impedir que esse povo venha para a Europa. Já que o aumento populacional na Europa, nesse contexto de Belle Époque, ele praticamente triplica. Então, isso também poderia gerar um grande problema. Tá bom? Então, aí nós temos esse contexto. Diga. E eu não li o livro do colégio, mas ele fala da questão do Império Austro-Húngaro e da Sérvia, ou então é só lá no... Sim, exatamente. Fala também, que eu vou explicar, inclusive, nesse eu acho que eu coloquei num slide aqui, onde eu mostro exatamente o mapa, que é nesse contexto do Império Austro-Húngaro, onde eu tenho confrontos por conta dessa disputa desse território, e aí eu vou ter alguns confrontos, algumas desavenças, e aí eu tenho o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, e aí eu tenho o estopim da Revolução, ou da Primeira Guerra Mundial, não é isso? Ele é assassinado pelo grupo Mão Negra. Eu até recomendo que vocês coloquem no YouTube depois e coloquem assim, como ocorre o assassinato de Francisco Ferdinando, para vocês conseguirem entender um pouco como é essa logística daquele assassinato. Eu vou explicar para vocês, senão vocês podem visualizar nesse vídeo também. Então, aí, como antecede... relembrando. Então, eu disse para vocês que era uma paz armada. Normalmente, a gente utiliza essa nomenclatura, paz armada. Por quê?
Porque por trás dessa paz, desse plano de fundo, em que a Europa vivia uma bela época, uma boa época de prosperidade, eu tinha os países europeus se preparando para um possível confronto. Mas como assim? Os países viviam em paz? O continente vivia em paz? Eles estavam se preparando? Sim, gente. Totalmente. É igual hoje. A galera só não estava se matando. Exatamente, é igual hoje. Vocês acham que, por exemplo, se iniciar uma guerra amanhã, os Estados Unidos não vai ter armas super, hiper, mega, ultra potentes? O Japão, a Coreia, todos eles vão possuir. Por quê? Porque eles já se preparam, gente. Tanto que na Segunda Guerra, Sim. o Império Alemão e a URSS fazem isso, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui se alguém falar uma coisa. Isso. Então, o que é que acontece? Então, nós temos esse contexto. Então, assim, eles já estavam se preparando, certo? Tanto na Segunda Guerra Mundial, ninguém imaginava que os Estados Unidos possuía bombas nucleares como ele utilizou nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ninguém imaginava a potência daquelas bombas nucleares e que a radiação ia estar lá presente até hoje, certo? Então, para vocês entenderem que havia essa paz, havia essa prosperidade, no entanto, nós tínhamos sim o preparo daqueles territórios para uma possível guerra, certo? Ok? E aí nós Professora, tínhamos... e a última coisa, rapidão. Pode falar, prof, fique à vontade. Eu não tinha visto isso em lugar nenhum, mas aí eu lembrei de uma definição. Tacocracia é uma ditadura da velocidade. Eu acho que nós poderíamos dizer que com isso se estabeleceu a tacocracia no mundo, né? Sim, podemos caracterizar, sim, podemos. Porque, gente, o que é que acontece? Nós temos mudanças, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nesses contextos, nós temos mudanças muito rápidas naquelas sociedades, certo? Eu costumo sempre dizer assim, que após a primeira Revolução Industrial, a Europa e o mundo, digamos assim, o mundo mais lento, mas a Europa, ela vivencia, digamos assim, um atropelamento, sabe uma coisa desordenada, não é nem desordenada de acontecimentos esses que em alguns momentos foram vantajosos ou não para a Europa, certo? Mas tipo a industrialização no Brasil. Não entendi, Pro. Tão desordenada quanto a industrialização no Brasil. Sim, exatamente. Então, o que é que acontece? Eram tantos acontecimentos, era tanta coisa acontecendo na Europa, que em alguns momentos eles nem conseguiam se dar conta da velocidade que isso acontecia, certo? Por exemplo, quando formam essas alianças, quando ocorre a política de alianças, por exemplo, gente, eles nem sequer tinham pretensão, digamos assim, sabiam, rapidinho, Clarinha, eles sabiam, digamos assim, do que poderia acontecer. Diz, Clara. Ok. Diga, Clarinha. Clarinha? Vai ter outra aula após essa? Termina aqui. Não, é uma aula só minha, né? Oi. Vai ter outra aula após essa? Não, só são 5 aulas, mas não é 5 aulas. Acho que é. Ah, não, amanhã que é 2. Isso. Porque já são 11 e 30. Amanhã que Eu é acho 2, né? que a BLE... Vai até meio-dia ou até 11? Até meio-dia e 10. Vá. Ah, tá bom. E eu acho que a Belle Époque é muito questionável esse termo, porque, tipo assim, ela só é realmente essa bela época para 1% da população, porque basicamente o resto todo é trabalhando 16 horas por dia nas fábricas. Perfeito. E é essa visão que eu quero que vocês tenham mesmo, perfeito. Gente, porque sempre tenham em mente uma coisa, gente. Essas mudanças, elas não são igualitárias. Sabe, é algo muito injusto. Só para vocês terem noção, por exemplo, vamos comparar com nossa realidade, como isso é muito justo. E como isso da Belle Époque lá também era injusto. Inclusive, Érico Rubensbaum, ele fala sobre isso também, sobre essa diferença. Como ele é da visão marxista, que defende a ideia da igualdade, então, ele fala muito sobre isso também, sobre essa questão da desigualdade, que não era para todo mundo. Como lá na era da borracha, que nós vimos na unidade passada, quando eu disse para vocês que Manaus, por exemplo, vivenciou épocas de apogeu.
Mas aquele apogeu, aquela riqueza toda de Manaus era para todo mundo. E eu lembro que eu até disse para vocês que, por exemplo, os seringueiros e os seringalistas não tinham o mesmo padrão, certo? Eles não tinham, enquanto um era dono do seringal, o outro passava 2, 3 meses mata adentro, explorando o látex para ganhar uma mixaria, correndo o risco de ser picado por um inseto, de ser morto por índios canibais, ou seja, correndo sérios riscos e ganhava uma mixaria, enquanto o outro estava dono de impérios. Então era muito desigual. Comparando com nossa realidade hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aí uma época de pandemia em que o mundo se desestruturou de forma arrasadora. Gente, o mundo não esperava por isso. E o mundo está totalmente desestruturado. Alguns países mais, outros países menos, mas o certo é que ninguém saiu ileso, digamos assim, totalmente da pandemia. Agora vamos ter o caso do Brasil. Por que o medo, por exemplo, desse vírus adentrar uma comunidade no Rio de Janeiro? Vamos dar um exemplo. Por que o medo disso ocorrer? Porque nós temos uma comunidade, ou nós temos uma casa, por exemplo, que vive em, vamos dizer aí, vamos colocar 4 metros quadrados. Não sei nem se aí vai isso tudo. Nós temos uma casa pequena, há muitas vezes de um cômodo só, 5, 6, 7, 8 pessoas vivendo no mesmo cômodo. Como é que eu trato higiene para essas pessoas? Como é que essas pessoas vão viver? Como é que essas pessoas vivem? Consegue entender? Então, assim, é igualitário. Se a gente parar para pensar, eu estou na minha casa, só mora eu, meu pai, minha irmã, tem vários cômodos. Que Deus o livre, alguém seja cometido por um vírus desse, tem como ficar isolado. Mas imagine uma casa dessa, gente. Se uma pessoa adoece, como é que você fica isolado? Então, assim, essa BLF lá na Europa era totalmente desigual. Que é o que acontece no imperialismo. Quando divide a África, quando ocorre a partilha da África, os países europeus que dividiram, a França, a Inglaterra, que tinha territórios lá, eles saíram beneficiados, ganharam muito dinheiro, ganharam horrores de dinheiro. Mas, e a África, os africanos? Ganharam o quê com isso? Foi igual? Foi justo esses benefícios? Entenderam? Então, é muito interessante isso que João Pedro coloca dessa desigualdade para que vocês tenham noção. Então, aqui nós temos esse contexto, eu posso caracterizar esse contexto de antecedentes que vocês veem no vídeo de vocês, ou no computador, no celular de vocês. Eu posso caracterizar com 2 coisas. Nós temos uma Europa que, a partir de agora, vai enfrentar diversas rivalidades econômicas e rivalidades nacionalistas, rivalidades étnicas, sociais, digamos assim. Então, nós temos 2 pontos. O nacionalismo exacerbado e busca por uma economia consolidada. E, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam também diante disso. Tudo isso está envolto de um capitalismo, de uma busca por ser superpotência mundial. Né? O maior medo dos Estados Unidos, quando ele entra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, é exatamente temendo essa transformação de algum país europeu em a maior potência mundial, em continuar sendo a maior potência mundial. Então, aqui nós tínhamos a Inglaterra com a economia super consolidada, né? Nesse contexto aqui, nesse período. Então, os Estados Unidos tremia nas bases, digamos assim, de medo de não conseguir se consolidar nesse mercado mundial, se tornar superpotência mundial. E para pagar as dívidas. Exatamente. Outra coisa, boa, João. Eu lembrei aqui. Apesar da Europa estar vivendo esse contexto de belle époque, gente, vale ressaltar que boa parte dos territórios no mundo, digamos assim, alguns territórios europeus e na América, possuíam dívidas altíssimas, certo? Por conta de vários conflitos. Nós vimos conflitos de independências, revoluções civis, e isso gera um alto custo. E isso vai continuar? Lógico que vai. Após a Primeira Guerra Mundial, essas dívidas desses países vai triplicar, certo? Inclusive, de um deles, que eu já antecedo para vocês, a Alemanha. As dívidas alemãs vão triplicar, praticamente. E a gente vai entender por que isso, tá bom? Se não estiverem entendendo, falem, viu? Então, aqui o imperialismo europeu, tá vendo aqui? Nessa imagem aqui que eu vi, essa
imagem é bem interessante, gente. Vejam aqui, ó, esse homem aqui com essa bandeira branca, com o nome civilização. E aqui do outro lado nós temos os africanos, né, sendo praticamente ficar disponível mortos. depois, né, Pro? Hã? Vai ficar disponível depois, né? Fica. Mas preste atenção aí no que a Pro está explicando, para se eu perguntar depois vocês saberem, viu? Vejam só, eu tenho aqui. Vejam como é que a gente analisa uma imagem, Pro? Eu primeiro observo as feições, eu observo o que é que eu tenho na imagem. O que é que eu tenho nessa imagem? Primeiramente, duas bandeiras. De um lado eu tenho pessoas com armas de fogo, do outro lado eu tenho arco e flecha, escudos de ferro. Aí eu tenho, de um lado, com esse povo que está com as armas de fogo, eu tenho uma bandeira com o nome civilização. Do outro eu tenho uma bandeira que tem o nome barbárie. O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, o que eu acabei de explicar. Aí, A bandeira branca tem alguma coisa ou é só... Civilização, pronto. Não, tipo, a cor dela. Não. É só branca mesmo, é só branca. Por que branca, Pro? Porque essa ideia de dizer que eu tô levando a civilização, meu povo, eu não tô levando nada de ruim, não, pra Sem vocês. segundas intenções. Exatamente. Eu não tô levando nada de ruim pra vocês, não estão achando que eu tô levando. Eu, tão boazinha, o fardo do homem branco, como é que eu vou levar uma coisa ruim pra vocês? E aí vejam que, de certa forma, essa bandeira é como se ela encobrisse os outros povos, aos homens que estão armados. Ou seja, eu, tão boazinha, vou levar a civilização para você, a modernização, a cultura. E do outro lado nós temos o quê? Esse povo que foi massacrado. E vale ressaltar uma coisa, gente. Esse povo africano, não vamos ter como... Porque, lógico, que outros territórios vão sofrer também com essa dominação europeia, como o caso da própria Ásia, do continente asiático, que também vai sofrer muito. Lógico que não vai ser na mesma proporção que o continente africano, certo? E nós vamos entender depois isso. Mas aqui nós temos o quê? Dizer, não é civilização, é barbárie. O que é barbárie, gente? O que vocês entendem por barbárie? O que é isso? O que seria isso? Como é que esse povo africano entendeu essa civilização? Como? Diga. Diga, Alicia. Tá. Eu acho que outra coisa que também é bastante relevante são os negros aos pés desse homem que está carregando a bandeira. Sim. Esses dois aí. É isso aí, Eu Alice. acho Eu ia que falar já isso aí. está morto e outro, como se pedisse misericórdia, sabe? A expressão dele, para mim. Alice, boa interpretação, boa colocação. Eu tava olhando, mas eu falei, meu Deus. Boa colocação. Por isso que é interessante. Eu adoro analisar essas imagens, porque a gente consegue ter visões diferentes e consegue interpretar várias coisas. Ou seja, o que é que esse povo dizia? Qual a ideia que a gente pode ter aqui? Esse povo dizia, eu imagino que eles diziam assim, não é civilização. O que vocês estão fazendo é violência. Vocês estão matando o nosso povo. Não é assim, não é... Que civilização é essa? Eu imagino que esse povo deve ter feito isso. Porque uma coisa que tem que ficar clara para vocês, gente, é que esses povos não assistiram essa partilha da África, por exemplo, de braços cruzados. Não foi assim que aconteceu, certo? Os africanos e asiáticos, por exemplo, não aceitaram essa dominação de braços cruzados. Assim como lá no passado, no século XV, XIV, quando eles chegam, por exemplo, no Brasil, na América como um todo, eles também... Os índios também não aceitam essa dominação de braços cruzados, porque há muito disso, né? Às vezes a gente diz assim, foi pacífica. Eles aceitaram, ninguém resistiu. Mentira. Houve resistência, houve morte, houve humilhação, houve tudo que vocês imaginar. Inclusive, professora, dizem da questão do saldo do comunismo e do socialismo, só na Revolução Russa foram 20 ou 40 milhões, mas tudo isso aí que você está dizendo é saldo do capitalismo. Exata, né? Perfeito, exatamente. Porque exatamente hoje em dia, na defesa dos partidos de direita, eles dizem que as revoluções comunistas e as revoluções com princípios comunistas e socialistas mataram muito mais. Mas só para a gente ter noção, gente, o capitalismo, desde quando ele foi instituído nas sociedades, que ele mata a gente. E mata a gente a todo momento. Quando eu falo das comunidades, o que é que eu estou dizendo com isso?
Por que existe essa diferença? Por que aquelas pessoas vivem em uma casa com 10 pessoas em apenas um cômodo e outras vivem em mansões? Então, um exemplo bem chulo para vocês compreenderem e pensarem, tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, aqui eu tenho as rivalidades, é só para mostrar para vocês que nós tínhamos, lembrando como era a produção industrial naquela época e quem estava à frente dessa produção industrial, certo? Então, aqui eu tenho esses territórios, eu tenho um território nesse mapazinho aqui do lado, deixa eu só puxar aqui. Nesse mapazinho aqui do lado, primeiramente, eu tenho aqui a Alsácia-Lorena, tá vendo? Entre os territórios da Alemanha, França. Eu tenho aqui um território que vai ser muito disputado, porque era um território de interesses econômicos. Aí aqui do lado eu tenho a produção mundial daqueles territórios naquela época. Aqui no caso eu tenho essa comparação entre a produção mundial da Alemanha e da Grã-Bretanha. Como eu disse como eu disse anteriormente, esses territórios quem estavam à frente digamos assim, dessa economia mundial, quem estavam à frente desse capitalismo crescente, tá bom? Então nós temos aqui vocês podem perceber que nós temos um crescimento muito avassalador, digamos assim, em produção daquela indústria britânica, tá bom? E contra a Rússia também, disputa territorial. Sim, exatamente, exatamente. Que é algo que eu vou falar até na instante sobre isso. Perfeito, João. Então aqui eu tenho a França e a Alemanha disputavam a região da Alsácia-Lorena. Como eu disse para vocês, a Alsácia-Lorena é um território que fica entre França... acaba que horas, meu celular tá descarregando. Bote no carregador, mulher, deixa de preguiça. Eu não tenho. Meu Deus do céu, Tainá. O meu também tá descarregando. Todo dia eu tenho que pagar minha avó pra carregar. Segura aí, segura aí. Então, o que é que acontece? Ei, Pro, quer patrocinar um, não? Eu sei que a senhora é rica, dona de uma loja. Se quiser patrocinar um, tô aceitando. Deus. Eu vou fazer um sorteio aqui de um carregador. Eu sei. Aí, o que é que acontece aqui? Eu quero. Por que essa Alsácia-Lorena era uma área de influência? Por que eles disputavam esse território? Gente, porque é um território de grande produção de carvão e geograficamente e economicamente para esses territórios era sair à frente, digamos assim, dentro desse contexto. Então, França e Alemanha disputam, então eu já entendo que França e Alemanha estarão em tríplices separadas, porque eu ainda não disse para vocês quem fazia parte dessas duas tríplices, tá bom? E aqui a Inglaterra e a Alemanha disputavam esses mercados consumidores na África e na Ásia, certo? Aí aqui eu tenho a representação dessas alianças políticas. Quem estava na Tríplice Aliança e quem estava na Tríplice Entente. Para quem é que estava? Quais alianças foram feitas? Aí aqui de verde eu tenho os países que faziam parte da Tríplice Aliança e de begezinho, sei lá que cor é essa. Como é que chama? Nude, pronto, de nude. Eu tenho aí os países que faziam parte da Tríplice Entente. Então, percebam aí, como eu disse para vocês, a Alemanha e França vão estar de lados opostos e Grã-Bretanha e França e Alemanha também estarão de lados opostos. Para quais eram os 3 principais países de cada tríplice? Então, na aliança, eu tenho como principal Itália, Áustria, Hungria e Alemanha. Alemanha, Itália e Áustria e Hungria. Na tríplice Entente, eu tenho Grã-Bretanha, França e Rússia, certo? Então, eu tenho aí esses 6 países. Lógico que esses 6 países possuíam muitos aliados. Inclusive, o Brasil era aliado de uma dessa tríplice, da tríplice Entente. Mas, no futuro, vamos ter paciência. Para os Estados Unidos, entra onde aí nesse movimento todo? Eles não iniciam a guerra, gente. A senhora disse que ele falou no final, como estratégia. Exatamente, Clarinha. Os Estados Unidos só ajuda eles com armas. Exatamente. Nesse momento aqui, os Estados Unidos só estavam ajudando, fornecendo munição e equipamentos. Para Eles endividar. participaram nesse combate. A Rússia não ajudou, não? Que a Rússia Não entendi, pronto. A Rússia estava batalhando. Se A Rússia estava no meio da galera. Eu Não, entendi. se a Rússia
não ajudou em questão de armamento. Sim, ajuda também. Só que o que é que acontece? Nós temos um problema com a Rússia, que é inclusive nosso próximo conteúdo. A Rússia, gente, era assim, a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial de ousada, porque a Rússia ela não tinha condições políticas, não tinha condições econômicas e sociais nenhuma de estar na guerra. Por quê? Gente, mais da metade da população russa morava no campo, e não era somente por morar no campo que eles não tinham condições, mais da metade não era sequer alfabetizado. A industrialização demora a chegar bastante nesse território. Semi-feudal. Isso, eles não investiam em educação. Ainda tinha prática, ainda tinha vestígios do feudalismo, dessas práticas feudais. Ou seja, nós tínhamos uma Rússia muito, anos-luzes diferentes de muitos países, de muitos países na Europa, certo? Então a Rússia era, gente, bem atrasadona, digamos assim, certo? Ela entra na guerra, eu digo o seguinte, ousada. Pronto. Tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, ela entra de ousada, mas na primeira vai quebrar as pernas, por quê? Porque o país vai entrar num processo de revolução civil, é nosso próximo conteúdo. Tudo bem? Então aqui nós temos outros motivos que a gente já falou, eu já citei para vocês, só para ficar claro aqui. Nós temos aí o pan-eslavismo e o pan-germanismo, que é na região dos Balcãs, que é a defesa desses territórios, a defesa de interesses. Espera ainda, quem está falando aqui? Não? Sofia. Então, nós tínhamos essa defesa de interesses, a paz armada ou paz armada, a formação de alianças, que a Pro já explicou. Eu coloquei até essa frase aqui. O inimigo do meu amigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como é que vocês me explicam isso? Se uma galera não gostava de uma galera e tinha uma galera que não gostava da mesma galera, a galera se juntava. Por que isso? Porque não gostava da galera. Aí é. E aí, quem mais ajuda, Heitor? Me ajudem aí, quem A mais? França e a Inglaterra, por exemplo, até um dia desses elas eram rivais, não é? Só que elas se juntaram para um bem maior, um objetivo maior, né? Exatamente. Gente, imagine quando na história... Eu lembro que eu explicava para vocês no ano passado, quando eu falava de Revolução Francesa. Eu disse, gente, historicamente, Inglaterra e França são rivais, há muito tempo, gente. Olha, eu acho que antes das revoluções inglesas, elas já eram rivais, muito antes. Historicamente, na história de vida desses dois países, eles são rivais. E aí nós temos o quê? A união. Uma união, por quê, perigo, né? Ou seja, eu tinha, por que união, Pro? Porque eu tinha um problema, eu tinha um inimigo muito maior do que ele. Entendeu? Então eu vou me aliar a ele para ambos nós nos juntarmos, nos fortalecermos para destruir esse inimigo maior. Entenderam? Então é isso que quer dizer. Então nós temos as Tríplice Aliança e Entente, como eu falei para vocês. A Tríplice Entente vai receber ao longo da guerra, como eu citei na estante, o apoio do Brasil e dos Estados Unidos. Como é que o Brasil ajudava? O Brasil ajudava na Primeira Guerra, fornecendo também mantimentos, principalmente produtos que no finalzinho da guerra, produtos enlatados também, suco de laranja, como os produtos que foi exportado em grande quantidade na Primeira Guerra Mundial, só para citar um exemplo desses produtos. Também munição foi mandado. Nós tivemos nesse período aqui a extração da matéria-prima que produzia o chumbo. Outra coisa que eu posso citar para vocês, ou seja... Eles exportaram suco de laranja? Sim. Porque nesse período, Pro, o que acontecia? O Brasil era o maior exportador da laranja. E aí, eles precisavam... Peraí, Pro, travou tudo. Fala de novo, por favor. Falo. O que acontece? Nesse momento, o Brasil era um dos maiores produtores de laranja. Isso é uma curiosidade. Um dos maiores produtores de laranja. E o que acontece? Lembrem que nessas guerras, eles precisam de quê? De praticidade. Que é tanto na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, que esses produtos, esses alimentos enlatados, condicionados,
eles vão ganhar grande mercado, ganhar um mercado consumidor. Porque eles precisavam de praticidade. Então, o suco de laranja, as caixas de suco de laranja, elas foram exportadas em grande quantidade para esses países da tríplice entente, que servia de alimentação para aqueles homens do exército. E poderíamos dizer que realmente os Estados Unidos ele teve um grande destaque, porque, tipo assim, ele mudou tudo nas duas guerras. Um ano depois de ele entrar, eles ganharam em todas as ocasiões. Exatamente. Gente, ó, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não iniciam a guerra. Aí vocês podem me perguntar assim, vem cá, mas os Estados Unidos entram na tríplice entente, certo? Certo, beleza. Mas a Rússia também estava lá. E a Rússia não defendia o socialismo, não era contra o capitalismo, mas me explica essa confusão. Gente, os Estados Unidos só entram após a saída da Rússia, certo? Eles não entram juntos, não. Quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram. Lógico que ele iria entrar de qualquer forma, porque ele queria prejudicar a Alemanha, certo? Os Estados Unidos iriam entrar a qualquer momento, do lado ou não da Rússia, entendam isso. E se os países europeus quebrassem, perdessem, não iam poder pagar a dívida. Exatamente, exatamente. Ou seja, ele precisava resolver a situação dos Estados Unidos. Ou seja, ele não estava aí. Por isso essa frase aqui que eu coloco para vocês. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O que é que acontece? O que é que eu estou dizendo para vocês? Que eles precisavam resolver a situação, independente de quem estivesse naquele grupo. Mas aí eles se aproveitam que a Rússia sai, por que a Rússia sai, por conta da pressão gerada pela Guerra Civil, e aí eu tenho a entrada dos Estados Unidos nesse contexto dessa guerra, tá bom? Entendido? Pronto. Foi a Guerra Prusso-Francesa, né? Se eu não me engano, ou tem outro nome? Não entendi, Foi a Guerra Prusso-Francesa que fez com que a Rússia também se acovardasse, eu errei o nome. Franco-Prussiana. Pode ser chamada também. Viu, João? Pode ser chamada de Guerra Franco-Prussiana também. Tá com a conta do colégio, é? Hã? Você já tá com a conta do colégio, é do Zoom? A Pro é a mais chique, aqui já se adianta logo. Não entendi. A senhora já é aqui já se adianta logo. As outras professoras ainda não estão, não. Eu vou avisar elas, porque algumas já tinham gerado os links, aí acabou dificultando, mas eu vou resolver isso. O que acontece? Então aqui eu tenho um mapa, gente. Faz logo a chamada, Cleide, vai, por favor. Eu tenho um mapa aqui que eu mostro na estante, tá? Deixa de pressa. Eu tenho Cleidinha, um mapa aqui onde eu descarregar. mostro exatamente esse conflito, como é que acontece esse conflito, onde inicia. Só para vocês terem noção, gente, o estopim desse conflito, ele vai ocorrer aqui, exatamente onde eu estou passando o mouse para vocês, na região da Sérvia, certo? Belgrado, Stalingrado, essa região aqui que vai acontecer o estopim, que é onde o Francisco Ferdinando ele vai ser assassinado, certo? Que aí eu vou ter o estopim dessa Primeira Guerra Mundial. Para o que é estopim? O início da guerra, tá bom? Então aqui, gente, vários territórios eram disputados. Bósnia-Herzegovina, Alsácia-Lorena, o Império Austro-Húngaro era disputadíssimo, certo? Nós vamos entender por quê. Eu vou deixar para explicar essa parte aqui na próxima aula, porque eu preciso de um tempo maior para explicar essa primeira parte. Tudo bem? E a França foi um refém nas duas guerras, né? Porque se a Inglaterra arrumasse briga com a Alemanha precisaria primeiro dominar a França para ir para a Inglaterra. Então ela foi obrigada. Exatamente, sim, perfeito, exatamente isso. Sem sombra de dúvidas. Ficou alguma dúvida do que a Pro reexplicou? Eu tirei algumas dúvidas, eu reexpliquei algumas partes que eu tinha falado na última aula e expliquei outras. Ficou alguma dúvida? Não, faz a chamada, corre, meu celular tá em 2%. Na próxima aula eu vou continuar daqui, viu? Pior que Tainá é a última, gente. Na aula de amanhã. Eu já vou colocar a presente dela aqui nessa chapa para ela poder não se preocupar. Ih, rapaz. Ih, não, isso aí Pronto, tá eu morri errado. de fome, o cheiro do feijão tá tão bom aqui, Tá? tão forte. Pois que a professora nem almoço fez hoje ainda. Tu acredita que eu vim tomar café neste instante, minha gente? Porque eu não tô tendo tempo nem para me coçar. Dia 12/5, né? Italu chegar, pega a senhora, viu, Pro? Oxe, eu digo para fazer, meu filho.
olha o fogão, olha as panelas, olha as comidas. Vai lá fazer. Tu acha que eu vou estar... Oxe, minha filha, o mundo Errado não moderno. está. Meu sobrinho, sobrinho tá assim, faz a chamada, Cleide. Meu estômago tá doendo de fome. Vamos lá. Professora, você prefere, rapidão, você prefere esse Diga. assunto das guerras mundiais ou então a história do Brasil? Pro, eu sou fascinada, sou apaixonadíssima por Primeira e Segunda Guerra Mundial. Olha que eu explico, reexplico quantas vezes for necessário. Lógico, eu gosto de história do Brasil, mas eu sou apaixonadíssima por esses conflitos. Você pode entender várias coisas, conversar, discutir sobre vários pontos. Eu adoro. Eu sou suspeita a falar. Quando eu vou falar de Hitler, por exemplo, do nazismo, vocês vão ver eu doidar falando desse assunto, porque eu fico doidinha do juízo. E quando eu falo, eu me emociono, assim, sabe? Então, eu acho que eu fico... Ô, Cleide, rapaz, uma criança ali vai morrer de fome se não faz a chamada. Quem é, gente? Deixa eu finalizar aqui. Peraí. Sobrinho. Sobrinho. Todo mundo, Cleide, todo mundo. Então, Alicia. Liga o microfone. Alicia. Ô, Bro, Ana Clara. a Alicia tava presente. Foi, eu vi. Ana Clara. Eu. Liga o microfone. Antônio. Aí, tá aqui. Antônio Neto. Ai, pronto. Arthur Gomes. Uai, Arthur pô. Santos. Aqui. Arthur Sobrinho. Azaf. Presente. Augusto. Emily. Ausente. Gente, alguém me dá notícia de Emily. Gabriela. Presente. Presente, mas ela não tem áudio. Ela tá... Gabriela presente. Heitor Ribeiro e Heitor Valois. Salve, tropa! Meu Deus. Isabel João Pedro. Salve, família! Presente. Júlia Carvalho e Rita Maria. Presente. Júlia Rios. Presente. Kaique. Eu. Laura. Lavinha. Presente, Pro. Lucas Coutinho e Maria Clara. Fala, família. Cadê todos? Maria Clara Nunes. Maria Clara Reis. Moisés. Talvez. Sérgio. Aí. Serginho. Foi mal, Sofia. falei- Ieda. Cadê Ieda, minha gente? Presente. E Tainá. E ele Não não tá sei. aqui. Ah, não, tá aí. Gente, ó. Presta atenção. Prazinha. Presta Pô, atenção. tá aqui dando certo. Como tá? Eu tô com fome. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Tico no Feijão com sardinha. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou tirar uma foto para dizer que vocês ficaram com fome. A aula foi excelente, mais vezes. Amanhã, nossa aula Que, continua. prof? Tá sendo gravado. Tá sendo gravado. Viu, tchau. Nossa aula continua Gravado, amanhã, tá bom? Beijo. Tá. Ativa o horário, viu? 7h20, se eu não me engano, nosso horário, não é isso? Vacilo. Sim, senhor. O tchau Pra de botar uma lady. O 7h50 tchau de uma lady. Eu não de Paulo também teve chamada. Peraí, eu também quero dar esse tchauzinho. Peraí, deixa eu achar. O tchau de uma lady, ó. Vai. Vai desligar. O quê? Eu tô falando aqui no jogo. E aí, galerinha? Fui, beijo. Tchau.